Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso brioche de baunilha recheado. Aqui no bol do... Olá! Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso brioche de baunilha recheado. Aqui eu já tenho no processador 500 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 25 gramas de fermento biológico fresco. Aqui eu tenho 300 gramas de ovos. Eu estou usando um ovo extra grande, então aqui tem 5 ovos. Se for usar um ovo padrão normalmente tem 50 gramas. E coloquei uma colher de chá de extrato de baunilha. Além disso, vai para a massa 150 gramas de manteiga. Eu vou começar dando uma batida aqui para misturar os ingredientes secos. É uma batidinha bem rápida, só para agregar os ingredientes. E agora eu vou bater os ovos. Ponho a mão aqui para proteger. É uma batida rápida, só para homogeneizar mesmo. E agora eu vou ligar o processador enquanto eu despejo aqui o ovo batido. Vai formando a massa bem rapidamente. Que é bom aproveitar tudo, né, gente? Como deu para reparar aí, a massa já está semi-misturada. E agora eu vou abrir para colocar a manteiga, que eu vou quebrar em pedaços pequenos. Aqui, pessoal, já coloquei toda a manteiga e eu dou só uma apertadinha na manteiga, que a manteiga está gelada, tá? Para ela meio que grudar um pouquinho na massa, para que quando o processador voltar a girar, essa manteiga não fuja da massa e fique rolando por cima dela. Isso atrapalha um pouquinho a sovagem da massa. E agora eu vou tampar novamente e ligar. E é sempre bom segurar, tá, gente? Porque o bol fica meio instável. Vocês podem olhar que uma parte da manteiga eu bati por uns 30 segundos. Aí eu vou dar uma raspada nas laterais do processador e deixar essa manteiga mais pro fundo. Vocês podem ver que está bem raspada a lateral e a massa já não está mais tão grudenta por causa da manteiga. E agora eu vou sovar mais pelo menos 1 minuto. Vejam só, pessoal, como a massa está lisíssima e bem elástica. Agora eu vou dar uma última raspadinha aqui, porque sempre fica uma parte às vezes menos sovada nas laterais. Vejam só, está grudando bem menos agora. E vou dar mais uma batidinha de uns 20 segundos. Não sei se deu para reparar, mas vocês podem ver que praticamente descola das paredes na hora que está girando por conta da manteiga. Agora eu vou colocar num Tupperware untado. E a massa fica bem mole e não fica muito pegajosa e brilhante. Agora eu vou deixar ela descansar na geladeira por 6 horas. Se você estiver com menos tempo, pode deixar meia hora no freezer e depois mais 2 horas na geladeira. Bem, pessoal, aqui está a massa do meu brioche, que eu falei que ia deixar umas 6 horas na geladeira, mas eu acabei deixando 24 horas e está perfeita. Agora eu vou esticá-la num retângulo grande, deixando mais ou menos meio centímetro de espessura e vou colocar o delicioso recheio, que será de nozes pecãs picadas e avelãs picadas com uma coisinha suculenta para dar liga, Nutella. Aqui deve ter mais ou menos 150 gramas de castanha, 75 de... E aqui não tem segredo nenhum, é só dar uma boa enfarinhada dos dois lados e com o rolo de massa e esticando bem a massa, deixar mais ou menos uns 25 centímetros nessa extensão, e aqui não se preocupe, é o que der para ter a espessura de meio centímetro na massa. E agora é só ir colocando montinhos de Nutella aqui
meio espaçados, que aí eu vou espalhar com a espátula em seguida. Aqui deve ir mais ou menos meio pote grande de Nutella, ou um pote pequeno aproximadamente. Mas fica a gosto, se quiserem colocar mais. O importante é espalhar bem e deixar uma beiradinha de cada lado aqui que eu vou enrolar nesse sentido. Agora, com o auxílio de uma espátula, eu vou espalhando bem a camada de Nutella por cima da massa. Como vocês podem ver, eu espalhei o mais homogêneo possível, deixando 1 centímetro de cada lado. E agora eu vou gentilmente espalhar essa mistura deliciosa de nozes pecan com avelãs. E tá ficando bonito, né, galera? Agora eu passo aqui o rolo só para apertar, pressionar levemente as castanhas contra o creme, para elas ficarem presas na hora que eu for enrolar. E eu começo a enrolar bem delicadamente, para a massa não rasgar, nem esticar mais. E começo a pegar de uma ponta e vou no sentido até a outra. Vou repetir esse movimento aqui várias vezes, até chegar na última parte aqui, onde tem essa parte que está sem Nutella, para permitir que fique completamente selado. Agora, como a massa está um pouco mole, né, porque ela acabou se aquecendo, eu vou partir aqui ao meio e vou levar as duas partes ao congelador por meia hora, para facilitar na hora que eu cortar em fatias, ela manter a forma da fatia. A massa já gelou bastante, ficou bem durinha, e agora eu posso cortar aqui tiras de cerca de 2 centímetros. Deforma um pouquinho, mas como está gelado, fica fácil de voltar ao formato mais ou menos cilíndrico. E agora eu dou uma apertadinha assim com as mãos, para deixar ele na forma cilíndrica, e vou colocando ele aqui no tabuleiro. Se vocês quiserem colocar em forminhas redondas, podem colocar também. As de silicone são melhores porque grudam menos. Aqui eu vou deixar ele mais rústico, ele vai crescer, dar uma espalhada e vai dar uma pequena achatada. Por isso mesmo eu estou deixando um bom espaço entre os brioches. Bem, pessoal, agora eu vou deixar crescer coberto com um pano, mas eu vou colocar essa gradinha aqui por cima para que o tecido não encoste nos brioches. Uma outra dica, se vocês quiserem, pode borrifar um pouquinho de água por cima e deixar dentro do forno, dar uma borrifadinha de água no chão do forno, em cima do forno, para deixar um ambiente úmido, mas sem ligar o fogo. E vai ficar crescendo por cerca de 2 horas. E vejam só como meus brioches cresceram. Agora eu vou passar com um pincel um pouco de ovo batido com um pouquinho de leite por cima, antes de levar ao forno. Prontinho, agora vai ao forno a 180 graus por cerca de 20 minutos. É interessante borrifar um pouquinho de água dentro do forno com um borrifador de jardim, para dar uma umidade, para dar um crescimento final aos brioches. E vejam só que lindos que eles ficaram. Eles assaram por 15 minutos, porque o meu forno estava um pouquinho mais quente do que o normal. Mas é isso, de 15 a 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!